Olá, sejam bem-vindos ao debate. No último dia 12 de maio, computadores e sistemas de telefonia de hospitais e empresas de comunicação de pelo menos 70 países foram alvos de um grande ataque virtual. Médicos de hospitais públicos da Inglaterra, por exemplo, que tentavam acessar prontuários de pacientes, se depararam com avisos que informavam que as informações estavam bloqueadas e só seriam liberadas com o pagamento de um resgate. Bom, o mesmo ocorreu com os computadores da sede da Telefônica, a gigante espanhola de telecomunicações. Aqui no Brasil, sites do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, o TJ de São Paulo, chegaram a sair do ar no dia do ataque. O Judiciário Paulista admitiu que computadores da instituição foram infectados, o que motivou o desligamento das máquinas em todo o estado. Segundo o comunicado, a medida ocorreu por cautela e, apesar da infecção dos computadores, as informações relativas a processos estariam preservadas. O ataque envolvendo o sequestro de dados digitais é conhecido como ransomware. Ele ocorre quando um hacker invade o computador, o smartphone ou algum outro dispositivo conectado à internet e bloqueia informações por meio de criptografia. Se o dono das informações quiser vê-las novamente, precisa ir pagar o resgate. Esse episódio nos leva a questionar a que ponto estamos seguros realmente no ambiente virtual? Como o cidadão pode se precaver para que seus dados estejam a salvo? Bom, para que servem os bitcoins também, a nova moeda que vem sendo aí pedida por hackers como uma forma de recompensa? Essas são algumas questões que trataremos ao longo do debate de hoje e contamos com a presença aqui no estúdio do Gabriel Aleixo. Ele é pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e desenvolvedor de negócios da A-Star ou A-Star. Muito bem, também conosco aqui no estúdio está o Alexandre Linhares. Ele é doutor em pesquisa operacional pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e professor da Escola de Administração Pública de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado aos dois pela presença, um prazer recebê-los aqui. E a gente sabe aí que os ataques virtuais não são nenhuma novidade, né? Mas o que esse episódio que aconteceu agora, em maio de 2017, o que tem de diferente dos ataques que a gente já tinha ouvido falar por aí, Gabriel? Olha, eu acho que principalmente em relação à escala, né? A gente já vê esse tipo de ataque ocorrendo de inúmeras formas, né? Muitas pessoas, ao abordar esse tema, elas falavam, olha, tem novidade por aí, né? Como a gente vai comentar agora, o resgate em bitcoins, mas não estão pedindo cartões pré-pagos, por exemplo, como há muito tempo já ocorria nesse tipo. Mas acho que principalmente a escala do problema, e dado a gente estar, digamos assim, numa era muito de hiperconexões, né, principalmente em relação a mídias sociais, eu diria que até a própria repercussão desse malware, né, desse ataque em larga escala que ocorreu, foi algo inédito no meu entendimento, assim, a repercussão e até as discussões em torno do que fazer, né? Eu diria que isso era um grande problema que estava escondido por aí, principalmente em ambiente corporativo, né? Devido a usos ruins até que se fazia em relação a algumas soluções, né, defasadas de tecnologia, e acho que a reação, inclusive, foi algo inédito. Alexandre Linhares, um ponto que o Gabriel nos traz é essa questão, né, que ficava muito escondido muitas vezes ou preso ali ao meio corporativo. Agora, como eu abri o programa dizendo que afetou um sistema de hospitais, aí a população em geral no mundo inteiro já começa, opa, tem alguma coisa diferente por aí. Na sua opinião, o que mudou? É um divisor de águas esse ataque? É um sinal claro de um novo momento. Vai haver mais ataques, serão piores. Para mim, o Gabriel está perfeito na resposta. Tipo, o interessante desse ataque é basicamente a escala. Então, foi a primeira vez que ele entrou para que todas as pessoas que não estão trabalhando com segurança de informação, não estão trabalhando com nada parecido com isso, estão percebendo que existe um problema sério, existe vulnerabilidade séria no mundo digital. E eu tenho uma segunda coisa que eu acho que é interessante, é que esse vírus ele foi propagado com leaks da NSA. A NSA desenvolveu as brechas do Windows para poder... que é essa agência de segurança norte-americana aí, muito discutida recentemente. Exatamente. Né? Então, quer dizer, um órgão do governo
sabotando tecnologias que a sociedade está usando. Bom, batizado de WannaCry, fazendo aqui uma tradução livre, ou quer chorar, ou né, invocando aí a pessoa que foi atacada por esse vírus, né, querer chorar aí de dor, de perda no bolso, seus criadores do vírus do ataque de 12 de maio se espalhou aí com uma velocidade, uma profusão poucas vezes vista. Os responsáveis, de acordo com os especialistas, utilizaram ferramentas roubadas em agosto do ano passado pela NSA, que é a agência que o Linhares falou agora há pouco, a agência de inteligência norte-americana, divulgadas depois aí pelo site Wikileaks. Esse tipo de ataque costuma ser lançado por e-mail, de modo que o usuário comum precisa ir cair nessa armadilha, clicar num link, mas nesse caso o vírus penetrava por conexões e portas abertas onde arquivos são compartilhados. Um ataque ideal para atingir redes de computadores conectados entre si, como empresas e escritórios de governos. Quem fala um pouquinho mais com a gente agora sobre a repercussão desse ataque é o jornalista Felipe Paião, que é repórter da revista digital Tecmundo. Felipe, bem-vindo ao debate. Esse ataque aí chegou a afetar serviços públicos aqui no Brasil, como é o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, como eu mencionei na abertura do programa. Está na hora desses órgãos investirem mais em segurança, na sua opinião? Olá, sim, chegou a hora, está precisando investir bastante em infraestrutura, porque o principal problema é o dinheiro e o investimento que essas equipes não recebem, né? Então elas ficam utilizando sistemas operacionais defasados e esses exploits ficam mais fáceis de hackers e criminosos explorarem, né? Sem dúvida. E de que forma você acredita que poderia haver aí uma melhor formação desses profissionais, um sistema integrado aí que proteja mais os dados oficiais do Brasil? Na verdade, eu acredito que nem seja tanto formação, na verdade esses profissionais sabem de tudo isso. O problema é mesmo em investir dinheiro, injetar dinheiro na área de infraestrutura, porque os seguranças da informação, eles precisam ter subsídios para trabalhar, né? Então, quando uma área de uma empresa fica sucateada, eles não conseguem trabalhar da maneira adequada. Sem dúvida. Quero trazer essa questão aqui para o estúdio. Gabriel, se a gente pensa aí que o Reino Unido, né, um dos países com mais avançado sistema de proteção de dados, ou pelo menos é o que se divulga por aí, se lá foi afetado o sistema dos servidores públicos, a gente aqui poderia ser uma vítima muito mais vulnerável? Olha, eu imagino que sim, né? Porque eu acho que existe, digamos assim, algo negativo e que atinge os sistemas de informação, principalmente em ambientes de trabalho. E trabalho, eu não estou dizendo estritamente negócios, como a gente pensa. Você colocou muito bem a questão de hospitais, sistemas ligados à gestão de informações e educação, que é o uso do que a gente chama de software legado, né? Então, muitas vezes, para desempenhar sua função no dia a dia, por exemplo, um médico, ele está limitado a utilizar um software, uma aplicação que só roda num sistema defasado, né? Então, mais do que a gente falar simplesmente de, como alguns veículos de mídia até falaram, né? Usar um bom antivírus, ter práticas melhores no ambiente corporativo ou no ambiente de trabalho, a gente vai falar de duas coisas, eu acredito. A primeira delas, a questão da navegação segura e de se manter os sistemas atualizados. Uma vez que a própria estrutura, né, de trabalho em muitos desses ambientes não propicia isso, né? A pessoa não podia, se ela quisesse por livre e espontânea vontade, utilizar, né? Em muitos casos se utilizou o Windows XP, que é um sistema de 2001, já sem suporte oficial da Microsoft, que é a empresa por trás dele há anos, né? Então não adianta nada você ter uma infraestrutura de proteção de dados, dependendo do que seja, justamente porque essas brechas, elas exploram aberturas que não se imaginava estar ali, que inclusive não eram para estar ali. Então eu vejo muito mais mecanismos de autodefesa, por exemplo, baseados em navegação segura e na utilização de redes, de pontos de conexão mais seguras, né? Criptografados de preferência, como a utilização de redes privadas, né, de conexão de redes virtuais privadas, do que simplesmente você acreditar que porque o síndico ali, o zelador daquela rede está cuidando bem, que está tudo tranquilo. A gente está falando de um modelo de ameaça que é distinto. A gente não está mais se protegendo daquele hacker malfeitor, daquele jovem ali que quer fazer um desafio, penetrar uma rede ou coisa parecida. A gente está falando, como o Linhares trouxe muito bem, de segredos de Estado, né, da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e que estão aí, digamos assim, no mercado negro da internet à disposição para qualquer invasor.
Bom, a gente vai mostrar agora uma reportagem que traz aí os primeiros resultados das investigações que tem como objetivo detectar os criadores desse vírus WannaCry. Vamos assistir. Especialistas em informática da Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia e Israel acusam a Coreia do Norte de um possível vínculo com os recentes cyberataques que atingiram diversos países. A empresa Hauri, com sede em Seul, afirmou que o código utilizado pelo ataque mostra muitas semelhanças com códigos anteriores de hackers atribuídos à Coreia do Norte. O investigador do Google divulgou o código de um computador que mostrava semelhanças entre o vírus WannaCry e outra série de códigos de hackers atribuídos a Pyongyang. Segundo a empresa de segurança informática Kaspersky, as semelhanças do código apontam para um grupo conhecido como Lazarus. A equipe é suspeita do ataque de 2014 contra a Sony Pictures e de atos de pirataria contra o Banco Central de Bangladesh e outros do sistema financeiro global. As invasões registradas afetaram serviços como de saúde, bancários, de montadoras, telefônicas e universidades em 150 países, sobretudo na Europa. Japão e China também tiveram centenas de milhares de computadores afetados. O ataque utilizou o programa WannaCry, que aproveita uma falha nos sistemas operacionais do Windows e criptografa documentos de um computador. Em seguida, pede um resgate para liberá-los, neste caso de $300. A Europol afirmou que ocorreram 243 pagamentos por parte das vítimas, de um valor de quase $63 mil. Pois é, a gente está vendo aí as investigações e a gente ouve o nome de várias empresas, das maiores do mundo, e se preocupa, né? E aí, né, se nós aqui, cidadãos comuns, se alguém realmente quiser atacar as contas aí privadas, talvez seja mais fácil. Mas eu quero voltar a chamar o Felipe Paião, que é repórter do site Tecmundo, para falar um pouquinho com a gente. Felipe, como é que você tem acompanhado aí essas investigações? A gente ouviu até uma história de que foi um jovem aí que conseguiu bloquear a tal ação do vírus. E a partir daí, como é que tem sido o andamento dessas investigações? Na verdade, o jovem ele não bloqueou, né? Ele deu uma desacelerada, na verdade, porque ele comprou um domínio desse ransomware. Então, ele só desacelerou, ele não chegou a cortar totalmente. E podem ser que novas versões desse WannaCry estejam surgindo também, né? Então, agora as investigações estão focadas em descobrir qual que é o culpado por isso, né? Qual grupo está por trás de tudo isso. Mas a gente precisa entender que, na verdade, isso é uma culpa de uma cadeia completa, né? A gente está buscando a ponta final, mas o problema envolve desde a NSA, né, que criou esses exploits, essas ferramentas para vigilância de massa, até a Microsoft, que abandonou um pouco o sistema operacional, obviamente, por ser velho, mas deixou também essa área ser explorada pela NSA. Pois é, fazendo uma análise aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas essa questão de criar-se um sistema operacional e deixá-lo aberto, né, como o Felipe colocou, é um pouco da lógica que se tem com as empresas, né, que criam os produtos e largavam no mundo. Hoje em dia, cada vez mais, as empresas têm que ter aí o controle reverso, né? Se você vai fabricar uma geladeira, por exemplo, tem que ser responsável por retirar essa geladeira e não deixá-la aí jogada, descartada em qualquer lugar. É mais ou menos por aí a lógica que a gente pode aplicar de que as empresas, ao criar mesmo um produto virtual, como um software para computador, tem que se preocupar aí com toda a vida desse produto, Linhares? Eu acho que a principal mudança de filosofia tem que ser não só em termos de recursos, mas em termos da importância. Esse ataque é só o primeiro, vem outros, com certeza absoluta, nos próximos 10 anos. E a nossa infraestrutura hoje é inteira baseada em informação digital. Então, se alguém tem acesso ao controle dessa informação digital, a nossa infraestrutura está sob risco. Eu, por exemplo, acho que qualquer empresa que esteja usando Windows devia demitir toda a liderança que está na área de TI, que está usando Windows como infraestrutura. E, por exemplo, as empresas têm um vice-presidente de marketing, tem um vice-presidente de finanças, mas é muito difícil você ver, por exemplo, um banco como um vice-presidente de segurança de informação. Sendo que esse cargo é muito importante, é extremamente importante. Só para dar uma dica, tem um livro que fala sobre um cenário distópico onde um hacker consegue controlar 500 das maiores corporações do mundo, hackeando todos os sistemas delas, e ele criptografa tudo simultaneamente. Chama Demon, do Daniel Soares.
E ali dá para ter ideia do tamanho do risco que se corre hoje. Fica essa dica de leitura aí também. Eu preciso seguir com o nosso debate, trazer outros elementos e agradecer a participação do Felipe, que conversou conosco pela internet, representando aí o site Tecmundo. Felipe Paião, muito obrigado pelas informações no debate de hoje. Bom trabalho para você. Obrigado, boa noite. Bom, a gente sabe que os desafios do setor público com relação à segurança da informação são os mesmos das empresas privadas, em certo modo, né? Rápida evolução das ameaças e das tecnologias, complexidade dos ataques, dificuldade para detectar rapidamente os incidentes e diminuir o tempo de reação. Os órgãos governamentais sofrem com o fato de serem alvo de ataques com muito mais frequência devido à riqueza de informações, né? Tem um banco de dados gigantesco aí que podem ser roubadas essas informações ou fraudadas nos bancos de dados. Para falar um pouquinho com a gente sobre segurança digital em órgãos públicos, a gente conversa agora com o José Matias Neto. Ele é diretor de suporte técnico da McAfee para a América Latina. José, bem-vindo ao debate. E já começo perguntando para você, tem alguma diferença básica aí, eu como leigo perguntando, entre a necessidade de segurança dos dados públicos para os de uma empresa privada? Obrigado pela oportunidade de participar do debate. Respondendo a sua pergunta, eu acho que não, né? Todas as empresas, públicas ou privadas, estão lidando com dados sensíveis, sejam das próprias corporações ou instituições, ou dos seus clientes diretos, sejam eles clientes de consumo ou cidadãos de um país. E como os órgãos públicos brasileiros têm reagido aí a esses recentes ataques virtuais que a gente tem noticiado e debatido tanto por aqui? Na semana passada, a gente pegou o reflexo aí do WannaCry, né, que surgiu na sexta-feira da semana anterior, e a gente viu várias ações, alguns órgãos se protegendo mais diretamente, aplicando o patch de segurança da Microsoft, que era a vulnerabilidade explorada pela aquele malware especificamente, outros optando por desligar suas redes e reagindo durante o final de semana, quando não tinha trânsito de público ou acesso do público aos seus sistemas. O que eu vejo assim, durante a semana passada, a gente escutou muitas situações, algumas notícias até um pouco irresponsáveis a respeito do que estava acontecendo, com o surgimento de novas variantes que, na verdade, não geravam o mesmo tipo de problema, uma vez que exploravam o ataque já estava minimizado ou mitigado pela ação dos administradores de rede de segurança. Houve muito pânico e pouca gente afetada ou poucas máquinas afetadas nas redes que tiveram algum tipo de afetação. Bom, José, eu preciso praticamente me despedir de você, mas antes uma pergunta do ponto de vista de quem trabalha aí na ponta tentando evitar com que esses ataques aconteçam, né? Vocês desenvolvem aí essas ferramentas virtuais. Qual é a tendência ou de que forma uma empresa como a McAfee tem que se preparar aí para ver por onde está indo o caminho dos ataques para tentar evitar ou criar uma rede de proteção para as organizações? Claro. A gente tem um laboratório que chama-se McAfee Labs, que está espalhado por todo o mundo. Temos hoje cerca de 280 pesquisadores que ficam 24 horas por dia, né, trabalham em turnos diferentes, buscando novas ameaças através de sensores que a gente tem na internet e também de pessoas, usuários que mandam para nós arquivos para serem analisados. No ano passado, a gente viu um incremento muito grande da quantidade de arquivos enviados, foram 638 milhões de arquivos analisados no ano passado. A gente teve um crescimento muito grande de malwares para sistema móvel, como smartphones e tablets, quase dobrou, assim como quase dobrou também a quantidade de ransomwares, que é o tipo de ataque, por exemplo, que faz o sequestro da máquina e pede um resgate em bitcoins. É preocupante que isso venha acontecendo, isso vem crescendo ano a ano, e esse ano também a gente já detecta esse tipo de crescimento. O que está acontecendo é que a maioria das empresas e também os usuários finais atrasam mais a aplicação de patches ou correções de segurança nos seus sistemas operacionais e outros sistemas que utilizam. E, por outro lado, a gente vê também que não utilizam ferramentas mais modernas para a detecção de novos malwares. Hoje, utilizar o antivírus que se utilizava há 3, 4 anos atrás já não é mais uma solução eficiente. O nosso antivírus, por exemplo, sofreu uma migração de plataforma, onde a gente tem, além do antivírus convencional, outras formas de detecção em rede, na nuvem, que podem proteger os nossos usuários. Muito bem.
José Matias Neto, diretor de suporte da McAfee, muito obrigado por ter conversado conosco no debate de hoje, contribuído aqui para a nossa discussão. Até a próxima. Eu que agradeço, um abraço. Bom, a gente tem que encerrar o bloco aqui, mas nossos convidados continuam no estúdio com a gente. Já me vieram várias outras dúvidas aqui. Ele falou aqui de celular, então a gente fala disso e muito mais daqui a pouquinho, quando a gente voltar com o debate. Não sai daí. O debate está de volta para falar sobre segurança digital. O Marco Civil da Internet, nome popular da Lei de número 12.965, completou 3 anos no último dia 23 de abril, tendo passado aí por diversas controvérsias, entre elas 56 tentativas de alteração, 50 por parte da Câmara e 6 por iniciativa do Senado. O bloqueio do aplicativo WhatsApp, quem não lembra, é um exemplo aí que já aconteceu algumas vezes por aqui, está entre os assuntos tratados pelas emendas sugeridas. 7 dos projetos tentaram regulamentar quando é permitido ou não suspender o funcionamento do aplicativo de comunicação. Curiosamente, nas ocasiões em que juízes bloquearam o serviço, os usuários driblaram a decisão, por exemplo, migrando para outros serviços, até dando um jeitinho ali de conseguir continuar utilizando o WhatsApp. Bom, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e os desdobramentos da segurança digital na nossa economia, a gente conta aqui no estúdio com a presença hoje do Gabriel Aleixo. Ele é pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e desenvolvedor de negócios da A-Star. E também conosco está aqui no estúdio Alexandre Linhares, doutor em pesquisa operacional pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Bom, eu acabei o bloco anterior falando do celular, né? Porque na cabeça de muita gente, na minha por muito tempo, o vírus só aparecia quando era no desktop, aquele computadorzão, depois migrou para o laptop e hoje em dia pode estar no bolso aí o vírus no celular que está todo mundo carregando hoje em dia pela rua. Esse é um dos focos, tentar evitar com que se proliferem os vírus para o celular, porque ali, hoje em dia, você pode fazer pagamento com o celular, você tem os dados do seu cartão de crédito no celular, você tem a vida inteira basicamente registrada ali, né? Sem falar no GPS que vai marcando para onde você anda. Qual é o risco aí de aumentarem os ataques aos celulares das pessoas, do cidadão comum como eu, você que está em casa, ou você mesmo, Linhares? É enorme. Olhando para o futuro, nos próximos anos, provavelmente a gente vai ter vários ataques sérios a celulares e me parece que o Android é mais vulnerável do que o iOS, porque a questão do update do iOS é muito mais rápido. A Apple controla todo o processo, então o update deles é muito mais rápido. Como é que você vê isso, Gabriel? Eu acho que, exatamente como o próprio WannaCry evidenciou, né, a gente tem um caráter extremamente pervasivo da tecnologia. Tecnologia hoje, diferente de quando se tentava implementar esses vírus, né, que penetram pelas redes de ambientes corporativos ou não, a gente não conseguia enxergar o quanto a tecnologia estava se tornando cada vez mais parte do cotidiano. E uma vez que o celular não é mais o aparelho telefônico, né, e sim uma porta de entrada para bancos e uma porta de entrada para cada vez mais aplicações que envolvem segurança da informação, que envolvem dados que, se coletados, podem gerar uma grande recompensa, né, para hackers. Eu acho que a tendência é justamente essa, de que cada vez mais nós tenhamos no celular um grande vetor de ataque, né, por parte de tentativas maliciosas aí de ataques. Pois é. Como a gente viu durante o ataque cibernético em massa, aí, o vírus WannaCry, os criminosos bloqueavam os arquivos dos computadores infectados e pediam o pagamento do equivalente a $300 numa moeda virtual chamada Bitcoin. A estimativa é de que até o momento o vírus tenha feito mais de 300 mil vítimas em todo o mundo, mas apenas uma fração delas teria feito esse pagamento. Mas o que é exatamente o Bitcoin? Qual a origem dessa moeda virtual? A gente vai assistir agora uma reportagem que conta um pouco mais dessa história. Após anos de mistério e especulações, o verdadeiro criador da moeda virtual Bitcoin revelou sua identidade a alguns veículos de comunicação, o empresário australiano Craig Wright. Para provar que criou a moeda virtual, ele apresentou chaves criptográficas que só poderiam estar nas mãos do inventor. Há anos, a imprensa tentava identificar as pessoas que conceberam o programa que gera a moeda virtual por trás do pseudônimo Satoshi Nakamoto.
Craig Wright afirmou que se sentiu forçado a revelar sua identidade para preservar as pessoas perseguidas por jornalistas desde que seu nome foi mencionado como de um possível inventor. Os bitcoins são criados ou negociados com a utilização de protocolos de software tão complexos que são considerados criptomoeda. A moeda digital pode ser transferida diretamente entre smartphones ou qualquer outro tipo de dispositivo tecnológico para o pagamento em lojas reais ou em troca de serviços. Os críticos afirmam que esta é a ferramenta predileta do tráfico e que, em sua forma atual, pode ser roubada com facilidade. Vários países estudam uma forma de estabelecer um marco legal para o uso da moeda. Pois é, a gente viu aí na reportagem, né, o pessoal já fazendo pagamentos com o celular, nesse caso ali em bitcoins. Isso ainda não é tão comum aqui no Brasil, mas prepare-se, né? O investimento em moedas virtuais não reguladas por governos não chega a ser uma novidade, mas desperta grande curiosidade e muitas dúvidas. Entre elas, muitos questionam aí se o investimento nessa modalidade vale a pena. A Bitcoin parte de um princípio em que a lei de oferta e procura estabeleça o seu valor. As transações são feitas online, não há interferência dos governos, portanto, trata-se de um modelo de livre mercado descentralizado. Então, já que eu falei um pouquinho de economia, quem fala mais com a gente sobre as vantagens e riscos do Bitcoin é o economista Sami Dana. Tudo bem, Sami? Bem-vindo mais uma vez ao debate. Sempre um prazer conversar com você. Prazer é meu, Cris. Também aproveito para cumprimentar o Alexandre Linhares, meu colega na FGV, e também o Gabriel Aleixo. É um prazer estar com vocês no Futuro. Olá, Sami. Olá, Sami. Bom, o pessoal também te cumprimenta por aqui. Eu já quero ouvir de você. Fiz uma breve introdução aqui, mas o que explica esse interesse tão grande pelo Bitcoin? Você, como economista, de fato, qual é a diferença dessa moeda para uma moeda que a gente tem no bolso, aí, as cédulas de reais, de dólares, de euros? Vamos lá. Bitcoin tem um potencial incrível. Ele tem essa questão que chama blockchain. A tradução é uma criptografia para registrar as operações e faz de uma forma que a moeda não tem um banco central, não tem um governo que estabeleça. Agora, para a gente ser considerado moeda do ponto de vista econômico, a moeda precisa ter algumas características, que são reserva de valor, ou seja, você precisa deixar o dinheiro de tal sorte que depois de um tempo mantenha um valor. A gente já teve problemas na nossa moeda. Inclusive, quando a gente tinha hiperinflação pré-plano real, as pessoas não confiavam na moeda brasileira como reserva de valor. E aí saíam comprando várias outras coisas, como, por exemplo, dólar, como, por exemplo, ouro, como, por exemplo, obras de arte e imóveis. Então, ainda não tem uma reserva de valor o Bitcoin, dado a oscilação gigantesca que ela demonstra. Para você ter uma ideia, ela tem uma variação em dólar, tem uma medida que a gente toma, que é o desvio padrão, de 35% ao ano. Então, para quem já teve aula de estatística, fala assim, olha, pode ser 2 vezes o desvio, para cima ou para baixo, a gente está falando de uma variação de 70% para um lado ou para o outro, isso é gigantesco. E ainda, por mais que seja e tenha potencial de ser aceita em qualquer lugar, as pessoas ainda não aceitam como meio de pagamento. O que eu estou falando? Tem, mais ou menos no Brasil, 200 lugares que aceitam, mas se você pegar o tamanho do país, 200 é pouco. Então, se eu for na padaria, não aceita. Se eu for no shopping, não aceita. Então, isso seria pontos contra, atualmente, ela ser considerada uma moeda. Mas tem potencial, Cris. Sami, eu só vou aproveitar o gancho dessa colocação que você traz e trazer aqui para o estúdio. Se há tanta dúvida ainda sobre o Bitcoin, né, isso no mercado da economia, por que os resgates desses hackers, quando fazem os ataques aí aos sistemas, são pedidos em Bitcoins pagamentos, Gabriel? Olha, primeiro aproveitando a oportunidade para desmistificar uma característica muito veiculada, principalmente nos últimos dias, em relação ao Bitcoin. O Bitcoin ele não é uma moeda anônima, ele é uma moeda pseudônima. A gente fala, na rede, você é um número. Explica pra gente, então. Não é anônimo, mas é pseudônimo. Eu vou explicar por quê. Não é o nome, mas é o teu apelido. Quase isso. Por exemplo, na internet, você é anônimo até que você faça algo errado. Uma vez feito algo errado, a autoridade que te investiga mediante ordem judicial pode descobrir qual IP de acesso e linkar aquele IP à sua identidade de modo que as medidas investigativas vão ser tomadas.
Com o Bitcoin é muito parecido, né? Porque dado se tratar de um sistema revolucionário, muito inovador, né? Como o próprio Sami colocou, a tecnologia blockchain, que é essa base de dados comum onde ficam armazenadas todas as transações e os saldos, né? Então, basicamente, a gente tem um sistema que é completamente transparente e que permite a manutenção de um serviço sem um servidor centralizado por trás. Isso daí é extremamente interessante, extremamente poderoso, porque você consegue transferir dinheiro sem pagar altas taxas, como de serviços tradicionais, e o dinheiro chega muito mais rapidamente. Então eu imagino muito mais que os hackers estavam interessados na praticidade de receber dinheiro de forma extremamente ágil, né? Você manda um pagamento em bitcoins, não interessa se é $1 ou se é $1 milhão daqui para o Japão, essa transação é confirmada em média em 10 minutos, você vai pagar uma taxa que hoje, mesmo sendo alta, vai ser uma taxa de $1, $2, né? Se você comparar isso com intermediários de pagamentos tradicionais, muitas vezes o dinheiro vai cair 3, 4 dias depois. Se eu mandar $100, vai chegar a 80. Então, eu imagino muito mais esse o interesse, né? Por ser uma tecnologia revolucionária para se transferir valor internacionalmente. E, claro, embora suscite ainda muitas dúvidas, questionamentos a respeito desse suposto anonimato, qualquer pessoa que queira se manter anônima ali por trás do Bitcoin enquanto moeda digital vai ter que fazer uma série de artifícios que não são nada triviais. Do mesmo jeito que dólar real são utilizados em crimes, mas que para se obter sucesso, como a gente tem visto, infelizmente, por conta da corrupção no Brasil, a necessidade de uma série de esquemas para lavar esse dinheiro, com Bitcoin é a mesma coisa, e eu diria pessoalmente que ainda tem um agravante. Como eu disse, todas as transações são integralmente transparentes. Então você tinha 2, 3 carteiras de Bitcoin, como a gente, se fosse comparar a conta corrente ali, bancária, que está todo mundo vigiando, todo o dinheiro que esses hackers estão recebendo. Então, no momento que tentarem converter isso a reais, a dólares, ao que quer que seja, vão enfrentar problema. Linhares, quer complementar? Não, eu acho que o Gabriel tá certíssimo, concordo plenamente com a descrição do Sami, mas eu acho, eu tenho um complemento, que eu acho que esse é o início de um movimento que vai se tornar muito grande. Eu estava falando com o Gabriel antes de começar o programa que eu fiz parte do primeiro momento do movimento e agora eu estou saindo. Você comprou muito Bitcoin? Eu comprei Bitcoin, participei, ajudei a programar, fiz uma coisa ou outra. Fui para as conferências, ensinei as pessoas, dei aula na FGV. E agora eu estou saindo porque eu acho que vai começar esse tipo de problema e eu não quero estar associado com esse tipo de problema. O Bitcoin não é anônimo e ele é rastreável por qualquer um. O blockchain está na internet. Então, inclusive, é possível rastrear quem foi o cara que fez o ataque e pediu esse Bitcoin como resgate? Esse dinheiro vai ser rastreado, vai ser o dinheiro mais rastreado do mundo, porque não vai ser só a polícia, vai ser a internet inteira que está interessada em saber aonde é que esse dinheiro foi parar. Então... Bom, deixa eu voltar a chamar o Sami. Sami, a gente colocou aqui o Bitcoin, levantou algumas dúvidas e quem está em casa pode estar agora interessado. Será que vale a pena investir meu dinheiro em Bitcoin? Você acredita que para o brasileiro comum é uma forma viável, interessante de investimento ou não? Então, vamos lá. São duas coisas. Então, a gente primeiro, Cris, falou sobre as propriedades da moeda. Eu acho que está todo mundo meio que num consenso sobre o potencial. Como investimento, e aí eu trabalho com isso, a gente sempre olha o risco e retorno. Ou seja, quanto retorno deu para quanto risco deu. E quando a gente avalia isso, aí é um julgamento individual de cada um, mas a gente tem um risco muito grande. Risco que eu digo é de oscilação de preços, sem contar outros tipos de risco, como, por exemplo, risco de liquidez, risco de não ser aceito. Eu estou falando de risco de mercado, ou seja, oscilação de preço. Então, não vejo como um investimento interessante. Subiu muito, mas na história das finanças, na história da economia, a gente tem muitos ativos que subiram muito e depois despencaram. A gente tem uma oferta limitada de bitcoins, tem uma demanda que cresceu, mas isso não garante o sucesso do investimento. Então, quando eu olho risco e retorno, eu vejo com bastante ressalva. Se alguém está pensando em começar, a minha dica é comece com muito pouco dinheiro e vá muito devagar, porque os riscos são grandes. Muito bem. Samidana, economista, nosso parceiro aqui no Futura, muito obrigado por mais essa participação no debate de hoje. Um abraço para você. Outro, Cris. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.
Bom, a gente falou bastante de Bitcoin agora, quero só voltar a um tema que eu iniciei o bloco falando rapidamente, talvez você nem lembre, que é o Marco Civil da Internet, essa legislação que a gente discutiu bastante aqui no canal Futura. A gente sabe ainda da necessidade da regulamentação de uma série de aspectos, mas queria ouvir de vocês que estão ligados aí ao mundo virtual, como é que avaliam, Gabriel, primeiramente você, esses 3 anos de Marco Civil. A gente vê que as discussões têm sido intensificadas, né, e a população também tem se apropriado aí, porque a internet faz parte da vida de todo mundo, né? Eu gosto muito de uma fala do Carlos Afonso, diretor lá do ITS, quando eu entrevistei, ele sempre fala: não tem mais essa de internauta, não internauta. A internet faz parte da vida de todo mundo. Não tem mais quem não consiga estar aliado, seja o cara que não tem computador e tem os dados dele também na internet. Então, como é que você avalia aí a regulamentação e a aplicação desse Marco Civil? Eu acho que a aplicação, sem dúvida alguma, ela, como você muito bem colocou, passou aí por uma espécie de cabo de guerra entre o que o projeto vislumbra desde seu princípio, né, os princípios ali de proteger uma internet aberta e justamente evitar que a internet se torne esse objeto de criminalização constante, em que qualquer passo em falso pode servir para uma autoridade, por exemplo, arbitrariamente extrair dados de você, e ela coloca um pano de fundo para que se tenha uma espécie de background, que você tenha regras mais claras a respeito do que pode ou o que não pode ser feito na internet. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é muito mais no sentido de assegurar, né, que essa liberdade possa se dar dentro de um arcabouço regulatório razoável, do que simplesmente coibir o uso da internet ou coisa similar. Obviamente, a gente pode apontar pessoas que tentam ali, principalmente, alterar, seja por meio de interpretações ou por meio de emendas, né, o Marco Civil da Internet, no intuito de se fazer coisas completamente desvirtuadas de seu propósito original, né, como, por exemplo, fazer dar liberdade a certas autoridades legais para extraírem mais dados do que o necessário, ou determinadas empresas para estarem ali coletando informações. O objetivo é justamente o contrário, de resguardar principalmente a abertura, a neutralidade e a privacidade da rede, que eu acho que o balanço, sem dúvida alguma, é positivo, porque acho que ainda prevalece a legislação que surgiu por meio do processo colaborativo e não das tentativas de sequestrar esse arcabouço legal para finalidades outras, né? Mais ou menos isso. Bom, no fim do primeiro bloco, a gente falou bastante aqui sobre a questão do desenvolvimento de softwares para tentar bloquear aí, ou pelo menos diminuir os danos causados pelos vírus. Falamos aí com uma empresa que desenvolve. E aí essa questão, né? O que vem primeiro, o vírus ou o antivírus? Nesse sentido, a gente pensando nos danos que podem ser causados pela internet ou nas oportunidades, pensar na legislação é importante também para acompanhar e estar à frente dessa discussão, Linhares? Sim, mas pela própria natureza dos governos, eles são muito mais reativos do que proativos. E eu acho que a gente comete erros de humildade. Nós somos humanos, nós não controlamos as leis da matemática. Então, por exemplo, quando um juiz bloqueia o WhatsApp pode pegar toda a informação criptografada e dar para o juiz. Só que aquilo tudo está obedecendo às leis da matemática. Se o WhatsApp não tem a chave, então, o WhatsApp não tem a chave, só quem tem a chave é o proprietário da chave, que é a pessoa que está comunicando realmente no celular. E eu acho que esse tipo de coisa em pequena parte, uma tomada de poder do povo em relação à atividade que o governo tem. Então, o Wikileaks é uma forma do povo monitorar os seus governos, o Bitcoin é uma forma do povo ter soluções. No Brasil nós não temos hiperinflação, mas a Venezuela tem hiperinflação, é devastadora. Então... Só fazer um parênteses aqui também, a gente falou bastante do Bitcoin, acho que quem está em casa nunca tinha ouvido falar, já entendeu bastante o contexto, pode procurar mais ainda na internet. Agora explica o Wikileaks, para quem não conhece. A gente já ouviu falar, o Julian Assange, aquele cara que foi denunciado, né, isolado por alguns crimes que ele teria sido o autor. Agora, o que é o Wikileaks e por que ele é tão importante para o usuário da internet? O Wikileaks é um website onde, se você está trabalhando numa empresa, se você está trabalhando no governo, se você está numa posição onde você está vendo atividade antiética, atividade criminosa, você pode decidir não fazer parte daquilo ao simplesmente vazar esses dados para o Wikileaks, que vai confirmar
a fonte dos vazamentos e vai oferecer esses dados para a imprensa. Então, o público vai ter chance de avaliar o que você está vendo pela primeira vez. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, casos concretos foram muito divulgados aí pela imprensa. Gabriel. Inclusive, vale lembrar que um dos primeiros casos de uso do Bitcoin foi quando a Wikileaks teve congelado suas contas para recebimento de transferências bancárias, Visa, Mastercard. O Bitcoin foi a única forma de você remeter valor. Então, outro caso interessante, né? Às vezes a gente fala que pode ser um pouco distante da nossa realidade hoje no Brasil, graças a Deus, e ao plano real talvez, mas você tem inúmeros países, né, ou organizações que não conseguem simplesmente enviar e receber dinheiro adequadamente. Me corrija se eu estiver errado, Linhares, mas se essas delações todas que a gente tem visto na política tivessem saído no Wikileaks, seria uma forma mais fácil de a gente ter acesso, pelo menos fazer um print, conseguir ler com calma todos aqueles textos. Seria bem diferente. Seria bem diferente. Teria, eu acho que, muita pressão governamental contra a imprensa divulgar. Mas uma pressão maior da população daquelas informações. Sim, a população teria acesso completo. Por outro lado, a gente corre o risco de linchamento, da população fazer linchamento e ir direto para o juízo e para a execução do juízo. E a gente corre o outro risco de o governo suprimir a capacidade da imprensa de reportar os fatos. E aqui são dois problemas graves. Então eu prefiro a delação premiada do que a Wikileaks, mas a Wikileaks é a última fonte de uma pessoa que está trabalhando e vendo coisas antiéticas. Um Wikileaks impede que haja um Adolf Hitler. Bastava um coronel alemão falando dos planos que ele poderia ter divulgado isso de uma forma. Naquela tecnologia não existia naquela época, então hoje ela existe. Bom, a gente já falou bastante aqui ao longo do programa sobre a questão da legislação, dos ataques, dos hackers, aí que tem se proliferado, das formas de se prevenir ou não, seja no computador, seja no celular. Agora, um dos fatos que a gente tem que lidar no Brasil, mais um dos fatos tristes no Brasil, que a gente está no topo aí das listas dos países que mais sofrem ataques aos dados bancários. Eu queria ouvir um pouco mais dos nossos entrevistados, a gente está quase chegando na reta final do programa, que isso de fato não é que vai afetar, já tem afetado muita gente, sei lá, minha conta, meu cartão já foi clonado, e de quantos outros amigos aí que nos acompanham já não deve ter sido também. Todo mundo conhece alguém que já teve um cartão clonado e parece que é muito fácil fazer isso, né? E tem a ver com segurança da internet também. Como é que a gente pode tentar aí se precaver? Como é que está essa discussão no Brasil em relação ao cuidado e à segurança das contas bancárias? Internet banking veio para ficar, mas também tem que ter uma certa moderação na hora de utilizar, né, Linhares? Sim. O pior caso que eu conheço foi um banco grande do Brasil, não dos 3, 4 maiores, mas ainda assim grande, que foi completamente hackeado o website do banco. Então a pessoa entrava no site que era falso e a pessoa dava os credenciais dela de acesso ao banco e apareceu uma mensagem de erro, etc. Então as pessoas que fizeram isso estavam conseguindo pegar as credenciais, as senhas de todo mundo que tentava acessar o website do banco, acessando um website falso. Só que, para a pessoa, isso era totalmente transparente, porque foi um problema do banco. A infraestrutura do banco permitiu com que isso fosse possível. E é por isso que eu acho que a gente tem que ter um vice-presidente de segurança de informação em cada corporação cuja infraestrutura de segurança demande um desses. Não um engenheiro lá no terceiro andar, não isso, mas um vice-presidente. Tem que ter alguém no mais alto escalão para poder alguém dedicado, acompanhar, né? Tanto que muitos desses ataques, normalmente também você falou da questão do site falso, que isso de fato aconteceu, mas também muitos acontecem por e-mail, né? O e-mail que você cadastrou, a sua conta, você vai receber ali alguma dica. Clique aqui para saber o extrato. É melhor não clicar, na dúvida não clique, né, Gabriel? Perfeito. Na dúvida, não clique, e somando a esses hábitos de bom senso, ao que a gente chama de navegação segura, eu convido quem está nos assistindo a procurar entender um pouco mais. Pode parecer um palavrão no começo, né, criptografia, mas de se utilizar
cada vez mais recursos de navegação segura. A gente tem um site que ele é totalmente colaborativo, chamado privacytools.io, em que há um repositório ali, tanto de informações quanto de ferramentas, muitas vezes simples, que qualquer pessoa pode usar para se proteger disso. Porque o que o Linhares falou é muito válido, extremamente importante no nível institucional, né, das empresas se precaverem, mas o usuário, o internauta comum que está nos assistindo, ele pode fazer bastante coisa para evitar. Principalmente quando você entra numa rede Wi-Fi pública, etc., de saber se proteger. Às vezes um simples plugin, uma simples extensão que ele coloca no seu navegador vai fazer com que um software malicioso, uma página, não seja aberta. Isso tem que ficar muito ligado, né? Quando a gente sai em algum lugar longe de casa, não quer gastar o pacote de dados, aí tem aquela oferta, né? Perfeito. Clique aqui, tem a Wi-Fi grátis, aí você vai clicando, você não sabe, mas os dados do seu celular estão sendo registrados ali. Agora, qual uso vai ser feito desses dados, ninguém sabe, a gente espera que seja pro bem. A gente, só para encerrar nosso programa, se o Brasil hoje for vítima de um cyberataque como esse, isso pode prejudicar muito, a gente está preparado aí para tentar reverter ou diminuir os riscos que podem ocorrer aí para o nosso sistema, Gabriel Linhares? Quem pode responder essa pergunta? Acho que os dois, né? Os dois podem complementar um ao outro. Acho que os países mais vulneráveis são os mais desenvolvidos, porque a infraestrutura deles é 100% dependente do sistema de informação. O Brasil é muito dependente também. Eu acho que vai haver outros ataques como esse, em magnitude maior e mais com graves consequências econômicas. Eu acho que esse é um dos riscos principais que a gente corre hoje. E a gente só recebeu, eu achei ótimo, porque a gente recebeu um primeiro sinal de que é possível, de que não é uma teoria do pessoal que fica xingando a NSA. Não é roteiro de filme de ficção científica ou de roteiro de seriado aí que a gente assiste. A gente pode perder todos os hospitais. A gente gosta muito de ver história na ficção, mas na vida real isso não vai ser legal, né? Nem um pouco. Gabriel. E eu acho que de maneira muito complementar ao que o Linhares fala, eu acho que num certo nível o Brasil ainda é mais vulnerável a ataques que outros países, em relação aos quais outros países já aprenderam a se defender. No Brasil ainda é pequeno comparado lá fora a adoção, por exemplo, do SSL, que é o famoso cadeadinho verde ali do protocolo, que vai criptografar todas as informações do seu site. Então, você não vai fazer, por exemplo, num grande e-commerce, num grande banco, você não vê aquele cadeadinho verde, que é um sinal de segurança. Claro, grandes bancos, você vai comprar uma passagem aérea e afins, você tem. Mas você tem sites, por exemplo, eu pessoalmente já fui comprar uma passagem aérea, uma passagem rodoviária, em que meus dados estavam sendo vistos ali por 10, 15, 20 intermediários entre o meu computador e o computador no qual que eu estou fazendo a requisição do serviço. Então, eu acho que principalmente os administradores de rede, não apenas de websites, principalmente fazerem uso disso, porque é uma coisa que você consegue, como se diz, resolver pelo lado do servidor. Basta a boa vontade de quem administra o site fazer isso. E isso é bom também para o próprio cara que está oferecendo serviço, né? Se o cara está aí com um site no ar e que oferece a segurança, a chance do consumidor voltar naquele site que ele se sente mais tranquilo, vê o cadeadinho, você deve estar sabendo, lembrando, lá no cantinho direito, né, embaixo aparece aquele cadeado, que de fato é um site mais seguro. Última pergunta, rapidamente, antes de encerrar, porque o celular também, como eu falei aqui, está crescendo, a maior parte dos brasileiros já tem um celular aí, dicas básicas para você não ter vírus, não ter riscos de ter o seu celular atacado. Gabriel. Olha, se você usa iPhone, como o professor Linhares já falou, você tem um sistema de atualizações que ele já é seguro o suficiente, na minha opinião, para o usuário médio. Para o usuário de Android, como é um sistema muito aberto a customizações, a gente recomenda, se você não tem muita familiaridade com isso, não vai lá e habilita a instalação de fontes desconhecidas, baixe apenas aplicativos que você conhece, que tem recomendação, e muito cuidado, claro, ao abrir aquele link que você recebe no WhatsApp ou aquela apresentação que você recebeu por e-mail. Pode, inclusive, sem qualquer intenção, pode ser um familiar, por exemplo, que desconhece o conteúdo. Naqueles grupos de WhatsApp, um vídeo, uma foto, um PowerPoint, ali pode ter um vírus também no celular. Sim, escondido na foto. O vírus está embutido na foto. Então, as pessoas não fazem ideia. Tinha uma foto que o pessoal transmitiu durante uma época no iPhone, que a foto gerava um erro no sistema interno do iPhone
e congelava o telefone. Então o sistema é vulnerável, a gente vai descobrindo essas vulnerabilidades e vai sanando uma a uma, mas às vezes você sana 10 e aí aparece uma nova, porque você sanou essa. Software é uma coisa extremamente complexa então é preciso que as pessoas tenham muito cuidado daquilo. Muito bem. Então, Alexandre Linhares e Gabriel Aleixo, muito obrigado pela presença. É um prazer conversar com vocês. Você de casa, obrigado pela companhia. A gente espera ter contribuído aí para você também se sentir mais seguro. Não vai deixar de usar a internet, porque não tem como, tá aí no nosso dia a dia para todo tipo de serviço. Mas fique ligado aí, não vai marcar bobeira, tá certo? O debate de hoje fica por aqui. Você pode conferir esse e outros episódios direto do nosso Futura Play. Um abraço para você. Até a próxima.